E semana passada, nosso irmão Divino trouxe uma palavra abençoada, falando sobre família, falando sobre um pai e 2 filhos, não foi isso? Ali é a história do filho pródigo. Hoje eu gostaria também de falar sobre um pai e 2 filhos. Continuar falando sobre esse assunto de família, porque família é o que une e forma a igreja do Senhor aqui na terra. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para começar a introdução em Salmo 127, a partir do versículo 3. Nós leremos Salmo 127, a partir do versículo 3, e também leremos o capítulo 128, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos. Correto? Amém. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoaste desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Eu particularmente acho essa a parte do capítulo do Salmo 127, a partir do versículo 3 e 128, lindo, maravilhoso. Esses versículos me fazem lembrar uma vez, quando eu era jovem, um amigo chegou em mim dizendo que tinha ido a um casamento. E ele falou: quando eu casar, Rogério, eu também quero que faça isso que eu vi naquele dia. Que quando o casal, na hora que o pastor fala, vocês estão casados, pode beijar a noiva, e ele dá aquele beijo, então viram para a igreja e começam a andar pelo corredor, de vez tocar uma música assim, para que depois as pessoas o recebam. Ele disse que naquele casamento, o pastor, com aquela voz de trovão, leu esses versículos. E eu fiquei imaginando aquilo. Eu acho que esse casamento foi lindo, de fato. Imagine aquele casal saindo e dizendo que os filhos como flecha na mão do guerreiro, que a sua esposa será como uma videira frutífera, os seus filhos como o rebento da oliveira à mesa. Eu fiquei com isso na cabeça. E o interessante é que nós casamos, as pessoas casam, as pessoas criam famílias, as pessoas geram filhos, na esperança de serem felizes, na esperança de terem sonhos, vislumbram com um bom, com o melhor, mas os anos vão passando e os problemas começam a aparecer. As dificuldades, as tribulações começam a aparecer naquela família, e muitas vezes a pessoa olha para o céu e se pergunta: o que está acontecendo? Onde é que fui que eu errei? Muitos então começam a buscar explicações para os fracassos, para as frustrações das coisas que acontecem nas suas famílias do passado. Muitos começam a questionar e a perguntar: será que são maldições hereditárias? Será que tem a ver com o passado dos meus entes queridos? E começam a buscar em fontes externas explicações para as complicações, problemas, dificuldades que acontecem em suas casas. E eu gostaria de dizer para você esta noite que as frustrações, as dores, não tem nada a ver com os antepassados da sua família. Não tem nada a ver com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia, com o papai, com a mamãe.
Muitas vezes as frustrações, os problemas, os fracassos, as maldições que acontecem na família têm a ver com você. Tem a ver simplesmente com a ambiência que você está criando dentro da sua casa. Tem a ver com o que você está fazendo, qual a rotina que está acontecendo no seu lar. A responsabilidade dos problemas que estão ocorrendo nas famílias, ela é totalmente sua. Repousa sobre os seus ombros a responsabilidade do que está ocorrendo em sua casa. E nesse sentido, eu gostaria de falar para vocês, eu acredito que Davi e seu filho Absalão constituem o melhor e o mais trágico história, cenário que nós possamos ver sobre uma família. Eles não conseguiram discernir o que estava a acontecer, algo maligno entre eles, algo que eles não conseguiram identificar, algo que iria infelicitá-los para o resto de suas vidas, que estavam crescendo entre eles, disseminando em sua casa raízes de morte, raízes de ódio, de amargura, de destruição. É condição imprescindível para que você destrua ou cancele as maldições na família. Não apenas que você ore repreendendo, está amarrado em nome de Jesus. Não apenas que você discirna que no passado, quando você morava com seu pai ou com seu avô, que houve maldições do passado. Mas é fundamental para que você elimine e cancele essas maldições na sua família, quando de fato há a entrega total da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se não houver na sua casa quebra de ódios, rancor, amargura, gerando entre vocês reconciliação, perdão, choro, abraço, se não houver a expiação de Cristo na cruz do Calvário dentro da sua casa, se não tiver na sua casa ali no sofá da sua sala, se a cruz de Cristo não estiver no fogão da cozinha da sua casa, se a cruz de Cristo não estiver erguida na cama do seu quarto, se a cruz de Cristo não estiver erguida nos quartos dos seus filhos, dentro dos armários, nas gavetas enclausuradas, trancafiadas, cheias de amarguras e ódios que muitas vezes há entre as famílias, se não houver a cruz de Cristo, se não houver perdão, de fato, saiba você que você será ferido por essas maldições. Eu quero convidar você a olhar comigo essa história de Davi e a vida de seu filho Absalão. Uma história que começa em 2 Samuel, capítulo 13, e vai até o capítulo 18. São 5 capítulos para contar essa história para os irmãos aqui, e não é possível a gente ler os 5, mas é muito importante depois você meditar na sua casa sobre o que eu irei falar aqui, e você degusta então esses capítulos no seu lar. Em primeiro lugar, inicialmente, eu queria considerar que Davi era um homem de ação. Como muitos homens e mulheres nos dias de hoje. Homem que decide, gente que trabalha, gente que acorda cedo, gente que dorme tarde, gente que não titubeia para tomar uma decisão, gente que administra muitas coisas ao mesmo tempo. Davi era assim. Davi era rei, ele tinha um reino para administrar. Davi era uma pessoa de ação, era uma pessoa que ele tinha lutas, tomava decisões, tinha desafios. E Davi também era um homem de muitas emoções, de muito estresse.
Quando você lê vários salmos escritos por Davi, você consegue identificar em suas palavras, muitas vezes, como ele estava angustiado, estressado. E muitos pais e famílias, homens e mulheres nos dias de hoje, vivem uma vida assim, uma vida de estresse, uma vida cheia de coisas para fazer, uma vida ocupada, uma vida cheia de emoções. Além disso, Davi era um pai muito bem intencionado. Eu fico admirado, eu fico impressionado com as boas intenções de Davi como pai. Você consegue observar isso com os nomes que ele começa a colocar em seus filhos. Ele tem um filho e chama de Adonias. Adonias, aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Ele tem um filho, pega no colo e diz: esse é de Deus. Salomão, o pacífico, ele tinha um segundo nome que chamava Gedidias, que significa o amado do Senhor. Ou até mesmo Absalão, ou Abishalom, Shalom, Shalom, paz, Abishalom, que significa o pai da paz. Imagine o que Davi tinha em mente, as suas boas intenções, quando ele pega esse menino, ainda nenê, e põe o nome dele de Abishalom. Quanta esperança, quantos desejos, quantas vontades que Davi tinha, que muitas realizações acontecessem através da vida desse jovem chamado Absalom, o pai da paz. Quem sabe Davi não imaginou que ele, Absalom, poderia ser o seu sucessor em Israel, o pacificador do país, o agregador de Israel, o homem forte, a qual a unção e o poder de Deus estaria sobre ele. Ninguém põe um nome num filho assim, se não desejar o melhor para ele. Ninguém põe um nome num filho assim, imaginando que um dia esse filho seria traspassado e morto. Ninguém põe um nome num filho assim, imaginando que esse filho iria se revoltar e gerar um golpe de Estado tentando destronar o próprio pai. Ninguém põe um nome num filho assim, imaginando que um dia todas as suas mulheres concubinas seriam possuídas no terraço do palácio pelo seu próprio filho, e esse filho teria relações sexuais com ela à vista de todo o país, na frente de todo Israel, gerando uma vergonha nacional. Ninguém põe o nome num filho assim, imaginando uma tragédia desse tamanho. Quem são seus filhos? Davi gerou filhos, sonhou com eles, desejou o melhor para eles, pediu a Deus e falou: eu quero as melhores expectativas para os meus filhos. Agora preste bem atenção, meu irmão. Conquanto que Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos seus filhos, no entanto, ele não foi capaz de transformar as suas boas intenções em um projeto de vida, em investimento na vida do seu filho. Sonha o melhor, deseja o melhor, mas não foi capaz de investir na vida dos seus filhos. Eu me pergunto por quê. Talvez porque ele era ocupado demais. Aliás, Davi era um rei. Na vista humana, talvez seria justificável
Tanta gente, tanta demanda, tanto trabalho, tantas solicitações, tantos requerimentos, tantas coisas para julgar, tantos documentos para assinar. Talvez porque ele tivesse filhos demais. Ninguém consegue ser pai para 50 filhos, nem para 30, ou ao mesmo para os 20 filhos que ele teve com suas mulheres. Como cuidar de todos eles? Como dar atenção a todos esses filhos? Como brincar com todos eles? Talvez Davi não conseguiu investir na vida dos seus filhos porque ele era ausente demais. Talvez porque ele encontrava seus filhos apenas em ocasiões importantes, em reuniões, em festas no palácio. Talvez porque não houvesse vida com eles, convívio, intimidade entre pai e filho. Talvez porque tudo que eles tivessem era aquela reverência, aquela formalidade, aquele respeito tremendo que o filho não consegue nem olhar direito nos olhos do pai. Não passava-se nada disso, talvez Davi não conseguia, não tirava um tempo com os meninos para uma brincadeira, para um abraço, para um aconchego, sem interesse algum, apenas para estar junto, apenas para ter o prazer de estar com os seus filhos. O que eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, minha irmã? Que não adianta você ter sonhos, não adianta você ter boas intenções, não adianta você guardar dinheiro para o bem dos seus filhos. Absalão tinha dinheiro, Absalão tinha castelo, Absalão tinha casas, Absalão tinha projetos, tinha fazenda. Absalão era bonito, ele era charmoso, a Bíblia fala em Samuel 14 que ele era o homem mais bonito da sua geração, que das plantas dos pés ao alto da cabeça não tinha outro homem mais bonito que Absalão. Ele tinha porte bonito, cabelo bonito, a Bíblia fala que ele tinha uma cabeleireira que pesava mais de 2 quilos, ele era um homem desejado, Absalão tinha tudo. Mas você sabe o que Absalão queria? Absalão queria um pai. Ele não queria um rei, ele queria um pai. Ele não queria um homem poderoso, ele queria um pai. Ele não queria um general invencível que foi Davi, mas ele queria um pai. Ele não queria um homem que resolvesse todos os problemas do mundo, mas ele queria um pai que ouvisse a angústia de um filho. Presta atenção, meu irmão, essa noite, sobre essa história. As principais fraquezas de Davi são claramente percebidas em sua relação com os seus filhos e principalmente com Absalão. Conquanto que Davi fosse um homem de oração, um homem de boas intenções, um homem de ação, Davi era fraco na conduta com a sua família. Davi foi um homem omisso, e por causa dessa omissão, foi a porta de entrada para a desgraça na vida da sua casa. E essa tragédia, ela começa a se configurar aqui, em 2 Samuel, capítulo 13. No dia em que Aminon, um dos filhos de Davi, ele se apaixona pela sua irmã. E a Bíblia fala que Tamar, que era o nome dela, ela era uma moça bonita, charmosa, elegante, graciosa, encantadora. Em 2 Samuel 13:1, passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. E Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela.
o dia que Aminon olhou para ela e não viu ela como uma irmã, mas a viu como mulher. E a Bíblia fala que ele a desejou, no versículo 2, que ele pôs os olhos sobre ela e que ele ficou angustiado. Ele a desejou, a cobiçou com um desejo tão ardente que ele tem um plano. E para possuir a sua irmã, orientado pelo seu primo e seu amigo Ben-Hadad, ele coloca esse plano em ação e pede ao próprio pai Davi para que dissesse à sua irmã Tamar, para que levasse a ele comida, porque ele se finge de doente. Ele diz para o seu pai: eu estou doente, peça a minha irmã Tamar ir até a minha casa, me fazer uma comida, eu comerei da mão dela, e eu me recuperarei. Seu pai, então, Davi, chega a Tamar e diz para ela: vai até a casa de Aminon, faz comida para ele, para que seu irmão melhore. Ela então foi até a casa de Aminon. Chegando lá, ela faz pães para dar a seu irmão a comer, mas Aminon não está interessado nesses pães para comer, e ele diz para ela: deita-te comigo. E ela então responde a ele: meu irmão, o que é isso? Que loucura é essa? Jamais faríamos isso. Mas ele, com a sua força física mais forte do que ela, ele pula então da cama, pega pelos braços e a possui, a estrupa e a humilha. A Bíblia fala aqui em 2 Samuel 13 que Aminon, depois de possuí-la, versículo 15, depois de possuí-la, depois de ele satisfazer o seu prazer, ele sente náusea, ele sente asco. Aminon sentiu por ela grande aversão, e a aversão que ele tem por ela é maior que o amor que ele teve quando ele disse que estava apaixonado. Ele teve vontade de vomitar depois que ele teve relações sexuais com a sua irmã. E ele diz para ela: levanta-te, saia daqui, saia do meu quarto, saia da minha casa. E ela então diz para ele: Aminon, meu irmão, que injúria é essa que tu está fazendo? Tu me fará um mal desse pior do que o que você já fez. E ele então diz para o seu servo: retira ela da minha casa. E ele pôs ela para fora e fechou a porta. Ele põe ela para fora como uma rapariga, como uma prostituta. A corte fica sabendo do escândalo. O país fica sabendo do escândalo. O rei Davi fica sabendo do escândalo. Mas o rei não faz nada. Absalão, irmão de Tamar, percebendo que o rei Davi não faz nada, então ele chama a sua irmã e diz: Tamar, vem morar comigo. E Tamar foi então morar com ele, e ela morou com ele por 2 anos. Durante esse tempo, todos os dias, Absalão esperava que Davi chegasse e chamasse a sua filha Tamar, e chegasse junto dela e desse um beijo, um abraço, um conforto, e chamasse Aminon para um confronto, um castigo, uma repreensão, mas nada disso foi feito. Depois de 2 anos, Absalão não aguenta mais esperar. A sede de vingança que há no coração de Absalão é muito grande. O diabo começa a encher o seu coração, e ele então começa a montar um plano para matar Aminon. E ele diz então para o seu pai: pai, permita-me que Aminon vá comigo
no campo caçar, pois é o tempo das tosquias das ovelhas. E o pai, sabendo que algo não tinha sido resolvido, já por 2 anos, Davi não tinha feito nada, ele então pergunta: por que, meu filho? Por que, Aminon? Por que tu não leva todos os teus irmãos contigo para caçar no campo? Absalão então leva todos os irmãos. E lá no campo, no meio da festa, depois que Aminon já tinha se embebedado, estava alegre e feliz, Absalão mata Aminon. O rei se enfurece, fica cheio de ódio. Absalão foge, vai morar na casa de Talmar, seu avô, pai de sua mãe, e lá ele fica por 3 anos refugiado na Síria, na cidade de Gessur, na casa de seu avô. Durante 3 anos, Davi não faz nada, Davi não encara o moço, Davi não chama o moço, Davi não enfrenta o filho, Davi não resolve nada do problema. Depois de 3 anos, Absalão fala: assim não dá. E fala com Joabe, Joabe fala com o rei então diz para Absalão voltar para Jerusalém. Absalão volta para Jerusalém, vai morar perto do seu pai, cerca de 2 quilômetros, vizinhos de Jerusalém. Mas o rei, quando disse para Joabe, que era o seu assessor: você trará Absalão para Jerusalém, mas eu não quero conversar com ele. E depois então que ele está morando em Jerusalém, passa-se mais 2 anos. E o rei nada fala. 2 anos Absalão esperou até ele querer se vingar de seu irmão, Aminon. 3 anos refugiado em outro país, esperando que o pai chamasse e falasse alguma coisa com ele. O pai não fez nada. Ele volta para Jerusalém, são mais 2 anos esperando que o pai o veja, totalizando 7 anos de espera, de silêncio, de omissão da parte de Davi. E Davi não fez nada. Depois desses 2 anos que ele está morando em Jerusalém, ele diz: assim não dá. E ele pede para Joabe: Joabe, diga ao rei que me mate, mas que me veja o rosto. Diga ao meu pai que se ele quiser me esfolar, acabar comigo, me destruir, mas que ele me olhe nos olhos. Davi então fica sabendo, recebe de Joabe essa informação e diz: chama o menino. Logo em seguida, então, Absalão vai e entra no palácio. Todos que estão ali estão esperando que o rei vai se levantar do seu trono, depois desses 7 anos de luta, de ódio, de muita amargura, e que ele vai chegar no seu filho Absalão e vai sacudir o menino e dizer: o que foi que você fez? Você é o meu filho, eu te amo, você é sangue do meu sangue, osso dos meus ossos. Eu te perdoo, meu filho, vamos se reconciliar. Toma jeito, menino. Mas nada disso acontece. A Bíblia diz em 2 Samuel 13:33 que Absalão entra. Davi então diz assim: se aproxime. Absalão se aproxima. Ele beija o rosto do menino e não diz nada. Nenhuma palavra, nenhum diálogo, nenhuma conversa depois de 7 anos. Um estupro, um assassinato. Ódio, amargura, rancor, destruição. E Davi pensa que vai resolver tudo isso com um beijinho no rosto. A palavra de Deus diz que a partir do capítulo 15, versículo de 1 a 6,
Depois desse encontro que Absalão tem, então, no palácio com seu pai Davi, Absalão sai do palácio enfurecido, revoltado, e começa a dizer: não há justiça na terra, não há rei que reine em Israel. E as pessoas que chegavam lá em Jerusalém para julgarem os seus casos, ele dizia: você tem um bom caso para ser julgado, mas não há quem julgue por parte do rei. O rei não fala nada, o rei não faz nada, o rei não fala nem com o seu próprio filho. Se eu fosse rei aqui em Israel, haveria justiça na terra. Ele se revolta. Ele faz uma revolta armada. Ele consegue então exército. Ele é declarado o rei sobre Hebrom. E começa a marchar então para Jerusalém, para tomar Jerusalém e destronar o seu pai. Davi fica sabendo que Absalão está vindo para Jerusalém para não ter o confronto ali e destruir a cidade. Davi foge com seus súditos para o deserto, mas deixa infiltrado dentro da corte alguns de sua confiança. E quando Absalão então chega em Jerusalém e ele assume ali o comando, ele recebe uma orientação, um conselho desses de confiança de Davi, para perseguir Davi, para ir atrás do exército de Davi e destruir seu pai no dia seguinte. E ele, seguindo esse conselho, os seus exércitos, os exércitos de Absalão, são destruídos pelos exércitos de Davi nos vales do Jordão e nas campinas de Efraim. Absalão foge pelos bosques de Efraim. E a Bíblia diz que ele tinha os cabelos tão grandes, que pesava cerca de 2,7 kg. O único cabelo que eu vejo mais avolumado aqui é o da irmã Débora, mas ele passaria longe ainda pela cabeleira de Absalão. Absalão, então, ele foge e vai se esconder ali nos bosques de Efraim. Joabe o persegue. Joabe, que era o general de seu pai, Davi, o persegue. E Absalão, então, no seu cavalo, indo pelos bosques ali, e entre os arbustos, os seus cabelos ficam presos entre os arbustos. O cavalo, o seu mulo, continua para frente e ele fica, então, pendurado pela cabeça. A ordem do rei era esta: fazem qualquer coisa para conquistar de novo Jerusalém, mas não toque no menino Absalão. Poupai a vida do jovem Absalão. Eu quero vivo. Mas Joabe, vendo Absalão preso pelos galhos ali do arbusto, Joabe já estava com ódio de Absalão, por tudo que ele já tinha aprontado, por tudo que ele já tinha feito. Joabe não aguentava mais ver aquele menino. Então Joabe se aproxima, o traspassa, fere e o mata. As notícias chegam ao rei e este pergunta: como passa o jovem Absalão? E alguém então responde: ele foi ferido, traspassado e morto. A Bíblia diz em 2 Samuel 18:33 que Davi então rasga a sua roupa, cai por terra, lamenta, grunha, geme, chora e diz: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Essa é uma história muito triste. Pode-se perceber nesse episódio, nesse versículo 33, o desespero de um pai.
Jamais imaginaria que algo assim aconteceria quando esse menino nasceu e ele colocou o nome dele de Absalom, o pai da paz. Tantos sonhos, tantos desejos, sonhos destruídos, vidas arruinadas. Às vezes agimos assim como Davi. Às vezes nós só exteriorizamos os nossos sentimentos em palavras quando é tarde demais. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Reconcilie-se, perdoe, peça perdão, abrace, beije, dê carinho à sua família, conforto, aconchego. Ame com todas as suas forças. Não permita que tragédias como essa que nós vemos na vida de Davi e Absalom cheguem em sua casa. O que nós podemos então aprender com essa história de Davi e Absalom? Em primeiro lugar, aprendemos que Davi sempre transferia responsabilidades intransferíveis. É algo interessante que acontece com muitos homens e mulheres de negócios nos dias de hoje, que estão muito ocupados nas suas vidas lá fora, com os seus empregos, com os seus trabalhos, com os seus negócios. Os empregados cobram de você, o patrão cobra de você, a contabilidade espera de você, o financeiro espera de você, o marketing espera de você, os vendedores esperam de você, você é ocupado, você tem tantas coisas para fazer, que muitas vezes você acaba sutilmente transferindo responsabilidades intransferíveis para terceiros dentro de casa. Primeiramente, 2 Samuel 13, 27, Davi transferiu a responsabilidade para apaziguar o coração ferido de Absalão para os seus filhos. Absalão pergunta ao pai: deixa Amnon ir comigo ao campo. E Davi então responde: leve todos os seus irmãos. Samuel 13, 32, a palavra de Deus diz que Israel já sabia qual era o desejo de Absalão. Diz que: não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei. Somente Amnon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso, matar Amnon, desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Davi sabia que o que tinha no coração daquele jovem Absalão era ódio, era rancor, era amargura, era sede de vingança. Mas Davi fala: leva seus irmãos, transferindo a sua responsabilidade. Talvez ele pensasse: se toda a garotada estiver lá na festa, nenhum mal vai acontecer. E segundo, Davi transfere a responsabilidade no tratamento da alma de Absalão para o sogro. Absalão vai morar na casa do seu avô e fica lá por 3 anos. Pai de sua mãe, que era uma estrangeira. Ele foi morar num país vizinho que não tinha nem a mesma cultura de Israel. O que vocês acham que um avô desse, na qual a sua filha, que tinha casado com o rei, que não tinha prestígio nenhum dentro do palácio, colocou na cabeça do menino? Se Davi esperava que o avô fosse trazer para ele consolo, conforto, orientação, muito pelo contrário, ele caiu na mão do avô errado, que provavelmente só encheu a cabeça do menino de mais ódio, de mais raiva, de mais sede de vingança. Em terceiro, ele transfere responsabilidade para um assessor. É Joabe, no capítulo 14, se você ler depois na sua casa inteira, que tem que montar um quebra-cabeça gigante para trazer de volta Absalão para Jerusalém.
Minha pergunta essa noite para você é: para quem você tem transferido as responsabilidades da vida dos seus filhos? É para o avô? É para os irmãos? É para o assessor? É para a babá? É para a empregada na casa? É para a escola? É para a escola dominical? É para o pastor? Para quem que você tem transferido essa responsabilidade? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida do seu filho? De que adianta você ter um complexo empresarial, ter status, ter renome, ter dinheiro, ter casas, ter carro, mas ter uma filha destruída, um filho arruinado? A segunda coisa que aprendemos nessa história com Davi é que ele era capaz de vencer gigantes, matar Golias, matar urso, matar leão. Mas Davi não sabia confrontar os seus filhos olho no olho. Ele não conseguia dizer: Aminon, meu filho, é isso mesmo que eu estou vendo? Você está com desejo sexual pela sua irmã? É isso mesmo, Aminon, que eu estou vendo em você? Absalom, que é isso, meu filho? Você está com ódio, com sede de vingança? Você está querendo matar o seu irmão Aminon? É isso que eu vejo em seus olhos? Ele não conseguia confrontar os meninos olho no olho. Eu conheço muitos pais assim, né? Muitos pais que não conseguem confrontar, olhar para os seus filhos. A sua esposa sabe do que eu estou falando. E você, mãe, os seus filhos sabem do que eu estou falando. Que isso é palavra de Deus para você essa noite, em nome de Jesus. Davi vencia gigantes, mas não confrontava olho no olho os seus filhos. Por que será? Será que ele estava cansado? Eu acho que é por um outro motivo. Talvez não conseguia fazer isso por culpa. Aquele caso que ele teve lá com Betsabá, aquele adultério que ele teve com Betsabá, e depois o assassinato do seu marido Urias, ele pediu perdão ao Senhor. E o Senhor o perdoou. Mas talvez ele mesmo não tenha se perdoado. Eu não consigo entender um homem como um Davi, um general de guerra, inteligente, um homem estrategista, um homem que fez tantas coisas, tantas batalhas, tantas vitórias, não conseguir olhar aos olhos de um filho, a não ser por esse motivo de culpa. Possivelmente ele ouvia em seus ouvidos o diabo falando para ele: você não tem autoridade alguma, Davi, você não tem autoridade para confrontar Absalão, você não tem autoridade para falar nada depois daquilo que você fez, Davi. Como é que você vai confrontar Aminon do adultério, falar com ele sobre cobiça, se você adulterou com Betsabá? Como é que você vai confrontar Absalom sobre homicídio, se você assassinou Urias, Davi? Essas coisas rondavam a sua cabeça, ele não conseguia olhar nos olhos do seu filho. Presta atenção, meus irmãos. Talvez você está aqui essa noite, se converteu há 1 ano, a 2, a 5, a 10, a 15, a 20 ou a 30. Não importa. Mas talvez você ainda traga consigo cargas pesadas de culpas passadas que lhe atormenta
que fazem você lembrar que um dia você já adulterou, você já traiu, você já teve amante, você já pecou, você já teve casos, você já gerenciou mal os recursos da sua família, o dinheiro da sua casa, você já deu exemplos terríveis dentro de casa, mas você se converteu, você encontrou Jesus, você foi perdoado, você foi lavado no sangue do Cordeiro, mas ainda ronda, o diabo ainda fala na sua mente que você não tem autoridade para olhar nos olhos do teu filho, pelo que aconteceu no passado, que você não tem autoridade para olhar no olho da tua filha, olhar no olho da tua mulher, olhar no olho do teu marido, para resolver esses problemas, que ficam essas coisas na sua cabeça, o diabo fica falando que você não tem autoridade para nada. Eu quero dizer para você essa noite, tire essa mentira, isso é uma mentira, porque você foi lavado, foi remido no sangue do Cordeiro. Hoje você é uma nova criatura, uma nova pessoa resgatada, e aquele homem do passado não faz mais parte de você. Você tem que ter a capacidade de olhar no olho do teu filho e chegar para ele e falar: meu filho, papai foi assim, papai foi assado, papai fez aquilo, papai fez isso, eu fui tudo isso, mas hoje eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova mãe, e eu falo para você, não andar nesse caminho, meu filho, porque esse caminho é um caminho de morte, e eu não quero lá na frente dizer como Davi: Absalom, Absalom, meu filho, Absalom. Boas intenções, sonhos, vislumbra um futuro tremendo para a sua família. Mas omissão, descuido, falta de responsabilidade, transferência para os outros, silêncio absoluto por 7 anos, não falou nada. Maldições na família, elas podem serem quebradas quando Cristo, quando a cruz de Cristo está firmada dentro do seu lar. Amém, meus irmãos? E para finalizar, talvez você fale: Rogério, eu nasci e cresci num lar sem pai, nunca vi o meu pai. Meu pai faleceu quando eu era criança, nunca olhei em seus olhos. Meu pai separou de minha mãe e foi embora, eu nunca o vi. Eu comecei lendo Salmos 127, 128, dando um exemplo, que é o que todos nós queremos para as nossas famílias. Um casamento feliz, uma família abençoada. E quero terminar dizendo para você que sente a falta de um pai, de uma mãe, de um ente querido, Salmos 27:10, que diz assim: ainda se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ainda se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor cuidará de mim. Saiba você que nós temos um pai que entregou o seu filho na cruz do Calvário e derramou o seu sangue vertido naquela cruz, para que um dia, hoje, você possa encontrar a satisfação, a alegria, o conforto, o aconchego de um abraço que o Espírito Santo pode te dar. Convido a equipe de louvor. Vamos nos colocar em pé. Ficar em pé quem pode, por gentileza. Curve as suas cabeças. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Rei. Essa história de Davi e seus filhos é uma história muito triste.
mas que traz tantos ensinamentos para nós nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, degustar, mastigar esse alimento e agir, meu Pai, não ser omisso. Que possamos nos reconciliar, perdoar, pedir perdão, abraçar, beijar, dar um aconchego, não expressar os nossos sentimentos de amor por nossas famílias, depois que seja tarde demais. Cuide de nós, meu Deus, nos ensina a andar o seu caminho. E te agradeço, porque o Senhor é o maior Pai de todos, que nos abraçou e nos salvou em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.